Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, que Deus possa estar nos abençoando nessa manhã e que através dessa leitura a gente possa estar em contato direto com o Pai e que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando na minha e na sua vida hoje e sempre. Oi, Sirlene, bom dia, meu amor. Se você quiser entrar lá na sala para acompanhar a leitura com a tela do livro, fique à vontade. Será um prazer estar contigo lá na sala, tá bem? Continuando o capítulo do livro O Poder da Mulher que Ora, nós estamos agora na página 32, que fala sobre o Senhor. O Senhor, Ele purifica-me, Ele faz meu coração reto diante de Ti. E a autora começa dizendo assim, olha, antes de prosseguirmos, nós vamos deixar uma coisa bem clara. Você e eu não somos perfeitos, ninguém é perfeito, ninguém chegou lá, ninguém é incapaz de pecar, ninguém vive sem problemas, ninguém já andou tanto tempo com o Senhor que saiba tudo e, portanto, não tenha nada a aprender. Nenhuma de nós é tão completa a ponto de não precisar de nada de Deus. E nenhuma de nós tem absolutamente tudo em ordem. Pronto? Está dito? E, por favor, não pense que a autora está dizendo essas coisas porque acredita que eu ou você, nós precisamos saber delas. Pelo contrário, ela acredita que nós já sabemos disso. E foi mencionado aqui porque ela quer que nós saibamos que todas nós, apesar de saber disso, a gente sobre nós mesmos e também uma saber sobre a outra. Assim a gente pode ser completamente honesto conosco sobre nós mesmas. Bem interessante essa pontuação aqui que a autora faz, né? Porque verdadeiramente a nossa vida sempre tem algo a acrescentar, a gente sempre tem algo para aprender. Nós não estamos completos, estamos apenas numa jornada em constante crescimento. Eu gostei dessa palavra aqui. Bom, ao ler esse livro, eu não quero que você se sinta que deve tentar alcançar um padrão inatingível. Este livro ele não é sobre alcançar padrões, é sobre você permitir que Deus se torne o seu padrão. Não é sobre você mesma tentar fazer alguma coisa acontecer, e sobre reconhecer que você não é capaz de fazer nada acontecer. Mas você pode entregar sua vida a Deus e deixar que Ele faça as coisas acontecer na sua vida. Não é sobre você encontrar formas de evitar o julgamento de Deus e se sentir uma fracassada se não fizer tudo com perfeição. E também não é sobre experimentar plenamente o amor de Deus e deixar, aliás, é sobre experimentar plenamente o amor de Deus e deixar que Ele nos aperfeiçoe. Não é sobre fingir ser outra pessoa. É sobre tornar-se quem você de fato é. E, no entanto, a fim de ver essas coisas acontecer, é preciso que sejamos completamente honestas consigo mesma e com Deus sobre quem você é nesse momento. As mulheres de todo mundo, elas querem viver de modo a dar frutos. Eu quero dar frutos, e você? Quer dar frutos? Desejam habitar na graça do Senhor, obedecer às suas leis, desejam ser inabaláveis nas verdades de Deus e ao mesmo tempo sensíveis ao sofrimento e às necessidades de outras pessoas. Desejamos conhecer a Deus de todas as maneiras que Ele possa ser conhecido e as mulheres desejam ser transformadas pelo poder de seu Espírito. Mas muitas vezes elas são duras consigo mesmas quando não veem essas coisas acontecendo diariamente. São rápidas em detectar o que estão fazendo de errado e lentas para apreciar o que estão fazendo certo. Quantas vezes nós nos acusamos e quantas vezes nós deixamos de nos elogiar por questões assertivas. Então, a fim de conseguir fazer isso, você terá de examinar sua vida muito bem. Terá de ser corajoso o suficiente para dizer, Senhor, mostra-me o que está dentro do meu coração, dentro da minha alma, dentro da minha mente, espírito e vida, e que não deveria estar lá. Ensina-me o que não estou compreendendo. Convença-me sobre onde estou errando o alvo. Acaba, ó Deus, com a minha arrogância, com o meu orgulho, com o meu medo, com as inseguranças. Me ajuda a enxergar a verdade sobre mim mesma, sobre minha vida e a minha situação. Expõe, Senhor, quem eu sou. Eu posso aguentar. Capacita-me para que eu corrija meus caminhos errados. Ajuda-me a colocar a verdade no lugar das mentiras e a fazer mudanças duradouras. É preciso ter coragem para fazer uma oração como essa, e talvez mais coragem do que muitas de nós têm no momento.
Se você está hesitando em deixar que o Senhor exponha seu coração por causa daquilo que Ele pode revelar, então peça a Deus que lhe dê a coragem que você precisa. A fim de ver mudanças para melhor ocorrendo em sua vida, você precisa estar aberto para a obra de purificação e aperfeiçoamento do Espírito Santo. Você precisa permitir que Ele exponha seu coração para que você não se engane sobre você mesma e sobre a sua vida. Você precisa convidá-lo a criar um coração puro dentro de você. Então, você deve estar disposta a fazer duas coisas. Primeiro, confessar a Deus qualquer pecado em pensamento ou ação que Ele lhe mostrar. E segundo, se arrepender das coisas as coisas que você acabou de confessar. Falando sobre a verdadeira confissão, não pense que não tem nenhum pecado a confessar, só porque não é uma assassina ou nem nunca roubou um banco. Não pense que por estar caminhando com o Senhor há alguns anos e frequentar a escola dominical e estudo bíblico durante a semana, bem como todas as reuniões de oração, entre uma coisa e outra, que você não tem nada que se arrepender. O pecado ele não precisa ser óbvio, com luzes piscando ao redor, para ser pecado. Por exemplo, você alguma vez já duvidou de que Deus pode fazer aquilo que realmente Ele promete na sua palavra? A incredulidade, por exemplo, é um pecado. Você já fez um comentário sobre outra pessoa que não foi exatamente lisonjeiro? A fofoca é pecado. Você já evitou alguém temendo que essa pessoa fosse pedir algo que você não gostaria de dar? O egoísmo é pecado. Você já teve uma atitude de desamor para com outra pessoa? Aquilo que não vem do amor é pecado. É difícil evitar o pecado o tempo todo e por isso que a confissão é tão essencial. Quando não confessamos os nossos pecados, quando não confessamos as nossas falhas ou mesmo os nossos erros, eles nos separam de Deus. Então nossas orações elas não são respondidas. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem seu rosto de vós para que vos não os ouça. Está lá em Isaías 59:2. Quando não confessamos os nossos pecados, acabamos tentando nos esconder de Deus, como Adão e Eva no jardim do Éden. Nós sentimos que não podemos encará-lo. Contudo, o problema relativo a tentar se esconder de Deus é a impossibilidade. A Bíblia diz que tudo que fazemos será revelado, até mesmo as coisas que dissemos e pensamos em segredo. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Lucas 12, 2, 3. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4:13. Que ideia mais assustadora, hein? Se cada um de nós terá de prestar contas, quanto antes acertarmos as coisas com Deus, melhor. E na verdade, quanto antes tratarmos dos pecados que podemos ver, mais rápido Deus nos revelará os que não podemos enxergar. E só Deus sabe quantos desses estão habitando em cada um de nós. Meu Deus! Todo pecado, ele tem uma consequência. O rei Davi, ele descreveu isso muito bem quando falou do seu próprio pecado não confessado. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Salmos 32, 3, 4. Lembro-me de ter ressentimentos para com meu marido por palavras que ele me disse e que me magoaram profundamente. Enquanto me agarrei àquela mágoa e ressentimento, senti-me fisicamente enferma. Não queria confessá-los, pois considerava meus sentimentos justificados e ele o errado. No entanto, finalmente percebi que todo pecado é pecado. Então, confessei meu ressentimento a Deus como pecado, e no momento que o fiz, a sensação de enfermidade em meu corpo se foi. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas
as minhas chagas por causa da minha loucura. Salmos 38, 3, 5. A vida já é bastante difícil sem termos que carregar de um lado para o outro ossos velhos, secos, doentes e fracos. Não há nada mais pesado do que o pecado. Não percebemos quanto ele é pesado até que sintamos seu peso esmagador, trazendo morte para a nossa alma. Não sentimos quanto ele é destrutivo até que demos de cara com o muro que se ergue entre nós e Deus por causa do pecado. E por isso, é melhor confessar cada pecado assim que nos damos conta dele e deixar nosso coração puro e reto imediatamente. A confissão, ela mostra abertamente nosso pecado para Deus. E quando você confessa seu pecado, não está informando Deus de algo que ele não sabe. Deus já sabe. Ele só quer ser informado de que você sabe, que considera aquilo pecado. Então, confessar, porém, é mais do que só pedir desculpas. E qualquer uma de nós podemos fazer isso. Todas nós conhecemos pessoas que têm um talento especial para pedir desculpas. É verdade. O motivo pelo qual elas fazem isso tão bem é porque elas praticam o tempo todo. Precisam dizer desculpe-me repetidamente, pois nunca mudam suas atitudes. E, na verdade, algumas vezes dizem desculpe-me, sem nem ao menos admitir que estão erradas. São os profissionais das desculpas. Suas confissões não significam absolutamente nada. A verdadeira confissão, porém, significa admitir em detalhes o que você fez e então se arrepender completamente daquilo. O arrependimento pleno. Uma coisa é reconhecer que você fez algo de errado e que você desobedeceu às leis de Deus. Outra coisa é se entristecer com isso a ponto de resolver com determinação jamais fazer tal coisa novamente. Isso é arrependimento. Se arrepender significa mudar de ideia, dar meia volta e ir para o outro lado. Se arrepender é sentir tão profundamente por seu ato a ponto de fazer o que for preciso para que não se repita. A confissão significa que nós reconhecemos que fizemos algo errado e admitimos nosso pecado. O arrependimento significa que sentimos por nosso pecado a ponto de nos entristecermos profundamente e mudarmos de rumo. Arrepender-se de algo não significa necessariamente que jamais vamos cometer aquele pecado outra vez. Significa que nós não temos a intenção de cometê-lo outra vez. Assim, se você se pegar confessando o mesmo pecado outra vez, depois de tê-lo confessado há pouco tempo e se arrependido dele, prossiga com sua confissão. Não deixe que o inimigo coloque o laço de culpa em seu pescoço e grite palavras de fracasso em seu ouvido. Confesse, se arrependa, quantas vezes for preciso até poder dar um coice no inimigo e ver que você venceu a batalha com esse problema. Não alimente pensamentos como, certamente Deus não vai me perdoar de novo pela mesma coisa que confessei semana passada. Ele perdoa toda vez que confessamos o pecado diante dele e nos arrependemos plenamente. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Salmos 32, 1. Você pode mudar o rumo das coisas em sua vida quando se volta para o Senhor e se arrepende. Aprenda a confessar. Aprenda a se arrepender rapidamente para que o processo da morte, que começa a se desenvolver a cada vez que desobedecemos às regras de Deus, para que esse processo ele não tenha tempo de fazer grandes estragos. Porque diz a palavra, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Peça a Deus diariamente que lhe mostre em que pontos o seu coração não está puro e reto diante dele. Não deixe que nada a separe de tudo o que Deus tem para você. E a minha oração a Deus, Senhor, coloco-me humildemente diante de Ti e peço-te que purifiques meu coração de todo erro e renoves em mim um espírito reto. Minhas lindas, eu acredito que nesse momento a gente pode elevar os nossos pensamentos ao Pai e verdadeiramente fazer essa oração que foi feita aqui, escrita pela autora. E eu te convido a fechar os teus olhos, ouvir as palavras que serão ditas e que seu coração possa recebê-las e concordar comigo, porque como diz a palavra, o que está ligado no céu está ligado na terra. Então vamos juntas nesse espírito de oração, amém? Quem está comigo?
Amém. Amém. Então vamos lá. Senhor, coloco humildemente diante de Ti e te peço que purifique meu coração de todo erro e renoves em mim um espírito reto. Perdoa-me por pensamentos que tive, palavras que disse e coisas que fiz que não te glorificaram ou que estão em contradição direta com os teus mandamentos. Confesso-te especificamente. Então, minhas amadas, se vocês tiverem algo para confessar, vocês podem colocar no mudo e, nesse momento, confessar algo que porventura você tenha se lembrado. Confesso isso como pecado, Senhor, e me arrependo dele. Escolho deixar para trás esse tipo de pensamento ou ação e viver, ó Deus, como Tu queres. Eu sei, Pai, que Tu és misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, como está lá escrito em Jeremias 2,13. Perdoa-me, ó Deus, por não dar a isso devido valor. Senhor, eu sei que Tu és um Deus que conhece os segredos dos corações. Revela-me esses segredos quando não consigo enxergá-los, Senhor. Mostra-me qualquer área de minha vida onde estou abrigando o pecado com meus pensamentos, palavras ou ações e que não reconheci. Mostra-me, ó Deus, a verdade sobre mim mesma, para que eu possa vê-la claramente. Examina minha alma, expõe minhas motivações, a fim de revelar aquilo que eu preciso compreender. Eu estou disposta a abrir mão de hábitos inúteis e sem sentido que não são o melhor que Tu tens para mim, para minha vida. Então capacita-me, Senhor, para que eu possa fazer mudanças onde elas são necessárias. Abre meus olhos para aquilo que eu preciso ver, a fim de que possa confessar todos os pecados e me arrepender deles. Desejo purificar minhas mãos e limpar meu coração, conforme Tu ordenaste em Tua palavra, lá em Tiago 4,8. E eu te peço, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade e segundo a multidão das Tuas misericórdias. Apaga, Senhor, as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e me purifica de todo pecado. Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da Tua presença, nem me retires do Teu Espírito. Absolve-me das faltas que me são ocultas. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Faz-me pura e reta, Senhor, diante de Ti. Desejo, ó Pai, receber Teu perdão, a fim de que venham tempos de refrigério de Tua presença. Em nome de Jesus. Amém? As promessas de Deus para mim e as promessas de Deus para você. Em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em 1 João 3, 21, 22, ele diz assim: Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Em Salmos 32:5, a promessa diz: Olha, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Em Atos 3:19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Glória a Deus. Agora nós vamos para o item 6 e já começa falando assim: Senhor, ajuda-me a ser uma pessoa que perdoa. Será que você é alguém que tem dificuldade em perdoar? Será que você é alguém que gosta ou se sente à vontade para pedir perdão, mas não sente confortável em perdoar quando se sente ofendido? Então nós precisamos desse auxílio, dessa ajuda do Senhor para que a gente possa se tornar alguém que perdoa. Ao longo da minha infância, diz a autora, minha mãe abusava de mim, mas não meu pai. Quando me tornei cristã, a coisa óbvia a fazer era perdoar minha mãe.
Foi só vários anos mais tarde que Deus me revelou que eu não havia perdoado meu pai. Quando o conselheiro cristão, com quem eu conversava sobre a inquietação e frustração de minha alma, me perguntou se havia algo pendente em relação ao meu pai, eu respondi que não. E por que haveria? Não foi ele que abusou de mim? No entanto, quando o conselheiro pediu que eu orasse, pedisse a Deus que me mostrasse a verdade, uma vida inteira de fúria, de raiva, de mágoa e rancor, bem como lágrimas e mais lágrimas, inundaram todo o meu ser. Bem no fundo, eu sentia que meu pai não havia me salvado. Em momento algum, ele havia me livrado da insanidade de minha mãe. Ele nunca havia me tirado do armário onde ela me trancava por tanto tempo no início da minha infância. Não percebi quanto eu o culpava por permitir que minha mãe, que ele sabia que sofria de uma doença mental grave, tivesse me tratado com tanta crueldade. Naquele dia, quando perdoei, senti uma paz que jamais havia experimentado. Com frequência, não reconhecemos o rancor que existe dentro de nós. Achamos que somos pessoas que perdoam, mas na verdade nós não somos. Se não pedimos a Deus que nos revele nosso rancor, talvez nunca nos libertemos das garras paralisantes desse mal em nossa vida. E uma boa parte do processo de nos certificarmos de que nossa vida está em ordem diante de Deus está relacionada a perdoar outras pessoas. E jamais a gente pode alcançar tudo que Deus tem para nós se não perdoarmos. E perdoar é uma excelente escolha. Eu sei que ódio é uma palavra muito forte e detestamos usá-la para qualquer coisa. E certamente detestamos a ideia de que talvez tenhamos de fato ódio a outra pessoa. É justamente nisso que consiste o rancor. O rancor é a raiz do ódio. Quando alimentamos pensamentos rancorosos, eles se transformam em ódio dentro de nós. João levava isso tão a sério que disse: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 1 João 3,15. E Jesus disse: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11:25. Vamos deixar isso aqui bem claro. Quando não perdoamos, nós somos considerados assassinos sem nenhuma esperança eterna e não devemos contar com o perdão de Deus até que tenhamos perdoado os outros. Jesus. Eu diria que entre perdoar e não perdoar, perdoar parece ser a melhor escolha. E quando decidimos não perdoar, nós acabamos andando em trevas. Está em 1 João 2, versos 9 até 11. Pelo fato de não podermos ver claramente, nós ficamos confusos e tropeçamos. Isso interfere em nossa capacidade de julgar corretamente e assim cometemos erros. Nos tornamos fracos, doentes e amargos. Outras pessoas percebem tudo isso porque o rancor, ele aparece no rosto, aparece nas palavras e nas ações daqueles que o carregam consigo. Mesmo que a gente não consiga identificar especificamente o que é, as pessoas elas acabam vendo isso e não se sentem à vontade perto de nós. E quando decidimos perdoar, não apenas nós somos beneficiados, mas também as pessoas ao nosso redor, elas acabam sendo beneficiadas. E em primeiro lugar, vem a nossa família. E é muito mais fácil guardar rancor de membros da família, pois são eles que passam mais tempo conosco. São eles que nos conhecem melhor e podem nos magoar com maior profundidade. No entanto, por esses mesmos motivos, o rancor para com um deles pode causar grande destruição em nossa vida. É por isso que o perdão ele deve começar em casa. Em primeiro lugar, é muito importante ter certeza de que você perdoou seus pais. A Bíblia ela é extremamente clara quanto a isso. O 5º mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12. Se você não honrá-los, sua vida será encurtada. E você não tem como honrá-los se não perdoá-los. Eu decidi perdoar minha mãe porque eu desejava obedecer a Deus e alcançar tudo o que Ele tinha preparado para mim. Deve ter funcionado, pois olha só quantos anos eu tenho. E, no entanto, perdoá-la uma vez não significou que nunca mais precisei me preocupar com isso. Camadas e mais camadas de rancor haviam se acumulado dentro de mim ao longo dos anos e eu descobri que precisava perdoá-la de novo, cada vez que uma dessas camadas vinha à tona. E, na verdade, eu precisava perdoá-la cada vez que me encontrava com ela, pois com o passar dos anos,
ela foi ficando cada vez mais pior. Confessar um dia o rancor que sentimos por outra pessoa não significa que não teremos rancor dentro de nós no dia seguinte. E é por isso que perdoar é uma escolha que nós devemos fazer diariamente. Nós escolhemos perdoar, quer tenhamos vontade de fazê-lo, quer não tenhamos. Porque trata-se de uma decisão. Perdoar não é um sentimento. Se a gente esperar pelos sentimentos bons, pode ser que a gente acabe esperando a vida inteira. Se temos qualquer amargura ou rancor, a culpa é sempre nossa por não abrirmos mão deles. É nossa responsabilidade confessá-los a Deus e pedir que Ele nos ajude a perdoar e prossiga com nossa vida. Precisamos também pedir a Deus que nos mostre se há outros membros da família que precisamos perdoar. E normalmente não nos vemos como pessoas rancorosas. Talvez irritadas, mas não rancorosas. No entanto, é necessário nos lembrar que nossos padrões são muito mais baixos que os padrões de Deus e, portanto, muitas vezes nós não vemos quando precisamos perdoar. Minha amada, peça a Deus que lhe revele qualquer rancor que você tenha de algum parente, porque enquanto você não resolver isso, você vai se sentir péssima. Sua vida não vai sair do lugar. Quando você não consegue perdoar, a gente sabe que perdoar não é fácil, mas algumas vezes parece absolutamente impossível diante do sofrimento devastador e terrível por que passamos. Mas se você tem dificuldade em perdoar alguém, peça a Deus que te ajude. Foi o que eu fiz em relação à minha mãe, e quando ela faleceu eu não sentia mais nenhum rancor por ela. Se lhe vem à mente alguém que é difícil para você perdoar, peça a Deus que lhe dê um coração cheio de perdão por essa pessoa. Ore por essa pessoa de todas as formas que você pode imaginar. É incrível como Deus enternece o nosso coração quando oramos pelas pessoas. Nossa raiva, nosso ressentimento e mágoa acabam se transformando em amor. E, no entanto, não se preocupe, porque quando nós perdoamos alguém, isso não faz com que essa pessoa esteja certa e nem justifica seus atos. Perdoar as pessoas as coloca nas mãos de Deus, para que Deus possa lidar com elas. E, na verdade, o perdão é a melhor vingança, porque não apenas nos liberta da pessoa que perdoamos, como também nos liberta para a gente prosseguir e alcançar tudo que Deus tem para nós. O fato de perdoarmos alguém não depende dessa pessoa admitir sua culpa ou mesmo dessa pessoa te pedir desculpas. Porque se fosse assim, a maioria de nós jamais seria capaz de fazê-lo. Podemos perdoar independentemente do que a outra pessoa faz. Algumas vezes acontecem coisas tão devastadoras em nossa vida que nós podemos passar anos sem dar conta da amargura que temos por causa delas. Às vezes, não perdoamos a nós mesmos. E assim, nos condenamos a uma vida inteira de castigo por seja lá o que for que fizemos ou deixamos de fazer. E algumas vezes culpamos a Deus por certas coisas que acontecem ou mesmo que aconteceram. Minhas lindas, peça a Deus que lhe mostre se uma dessas situações é o seu caso e não deixe que a falta de perdão limite o que Deus deseja fazer em sua vida. Faça o que for preciso. 490. Esse é o número de vezes que devemos perdoar uma pessoa. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21 e 22. É possível que você consiga pensar em alguém que vai te perdoar 490 vezes por dia, mas a questão é que Deus, Ele deseja que nós perdoemos quantas vezes for preciso. Ele quer que nós sejamos pessoas que perdoam. Jesus contou a história de um homem que foi perdoado de uma grande dívida que tinha com seu senhor e ainda assim, logo depois disso, ele mandou seu pobre servo para a cadeia porque este não pôde lhe pagar uma pequena dívida. Quando o Senhor ficou sabendo disso, ele falou: eu te perdoei aquela dívida toda porque você me suplicaste e não devias tu igualmente compadeceste do teu conservo como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoaste cada um a seu irmão.
Mateus 18, 32, 35. Gente, isso é muito sério. Nós que aceitamos Jesus, nós somos perdoados de uma dívida enorme. Nós não temos o direito nenhum de deixar de perdoar os outros. Deus diz, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4, 32. Porque se não perdoarmos, seremos prisioneiras do nosso ódio, torturadas por nossa amargura. E tudo que fazemos na vida e que tem valor eterno gira em torno de duas coisas: amar a Deus e amar aos outros. É muito mais fácil amar a Deus do que aos outros, mas Deus considera ambos a mesma coisa. Um dos gestos mais amorosos que nós podemos realizar é perdoar. É difícil perdoar aquele que nos magoaram, que nos ofenderam, que nos maltrataram, mas Deus deseja que amemos até os nossos inimigos. E ao longo desse processo, é Ele que nos aperfeiçoa. Mateus 5, 48. Vai ser sempre fácil nos encontrarmos algo para não perdoarmos e nós precisamos parar de procurar. Deus deseja que você alcance tudo o que Ele tem para você. Se, porém, você não perdoar, ficará presa onde está e impedirá que Deus trabalhe em sua vida. O perdão abre seu coração e sua mente. O perdão permite que o Espírito Santo opere em você de forma livre. O perdão liberta você para ter mais amor por Deus e sentir em maior medida o amor de Deus por você. Sem isso, sem o amor do Pai, a vida não vale a pena. Mais uma vez eu quero te convidar a nesse momento a entrar em oração, receber essas próximas palavras como petição e juntas vamos orar. Senhor, ajuda-me a ser uma pessoa que perdoa. Mostra-me os casos em que não sou. Expõe, ó Deus, os lugares mais profundos de minha alma para que eu não fique presa ao rancor e coloque em risco o meu futuro. Se há dentro de mim qualquer raiva, qualquer amargura, qualquer ressentimento ou rancor que não estou reconhecendo, revela-os e eu confessarei a Ti como pecado. Peço-te de maneira específica que me ajudes a perdoar completamente. Se tiver alguém que você precisa perdoar, fala o nome dessa pessoa. Faz-me, ó Deus, compreender a profundidade de Teu amor por mim, para que eu não deixe de conceder o perdão a outros. Eu sei que o fato de eu perdoar alguém não faz com que essa pessoa esteja certa, mas sim que eu fique livre. Eu também sei que Tu és o único que conhece toda a história e que Tu farás justiça. Ajuda-me, ó Senhor, a perdoar a mim mesma pelas vezes em que fracassei. E se Te culpei, ó Deus, por coisas que aconteceram na minha vida, me mostra para que possa confessar isso diante de Ti. Me capacita, ó Pai, para que eu ame meus inimigos, conforme Tu ordenaste em Tua palavra. Me ensina, ó Deus, a abençoar os que me amaldiçoam e me perseguem, assim como diz lá em Mateus 5, 44, 45. Me faz lembrar de orar por aqueles que me magoam ou me ofendem, para que eu tenha um coração eterno para com eles. Não quero me tornar uma pessoa dura, não quero me tornar uma pessoa amarga pelo rancor. Então faz-me alguém que não tarda em perdoar. Senhor, mostra-me se há algum rancor para com a minha mãe ou mesmo com meu pai por qualquer coisa que tenham feito ou deixado de fazer. Não quero encurtar minha vida por não honrá-los e quebrar esse importante mandamento. E onde o rancor me afastou de outro membro da família, eu Te peço que derrubes esse muro. Me ajude a perdoar sempre que for preciso. Nos casos em que posso ser um instrumento de reconciliação entre outros membros da família cujo relacionamento se encontra rompido ou desgastado, me capacita para fazê-lo. Senhor, eu não quero que nada se coloque entre nós. E não quero que minhas orações sejam interrompidas por eu haver alimentado o pecado em meu coração. No dia de hoje, eu decido perdoar todas as pessoas e todas as coisas e me libertar da morte que o rancor traz. Se qualquer pessoa sente rancor por mim, eu Te peço que enterneça seu coração para me perdoar e mostra-me o que posso fazer para resolver essa questão entre nós. Eu sei que não posso ser uma luz para outros enquanto estiver andando nas trevas do rancor. Então, ó Deus,
Eu escolho andar na luz, como tu estás na luz, e ser purificada de todo pecado, como está em 1 João, capítulo 1, verso 7. Em nome de Jesus, amém. E as tuas promessas, as promessas de Deus para mim e para você, conforme está em Lucas 6,37, diz: não julgueis e não serais julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Em Provérbios 19:11, a discrição do homem o torna longânimo e a sua glória é perdoar as injúrias. Em Mateus 5:44-45 diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. 1 João 2,11, aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe por onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Em Mateus 6:14-15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Uau! Gente, então acredito que aqui não tem dúvida, né? Nós precisamos efetivamente perdoar para que sejamos perdoados. E nos examinar para encontrar em nós qual é a raiz da amargura, qual é a raiz do rancor, o que pode estar nos afastando da presença do Pai ou de tudo aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós. Agora a gente vai falar: Senhor, ensina-me a andar por teus caminhos em obediência. Estamos juntas até aqui? Alguém Sim. gostaria de fazer alguma consideração? Tá tudo bem? Vocês estão entendendo o quanto Deus tem grandes coisas? Maravilhoso. O quanto Deus tem... E é incrível porque é algo que verdadeiramente a gente está sempre... De alguma forma a gente se depara com isso, né? A gente se depara que a gente precisa se autoavaliar, a gente precisa pedir perdão, a gente precisa sondar os nossos corações, porque não são somente aqueles pecados gigantes que a gente vê nos noticiários, as pessoas que acabam cometendo, beleza, Edna. E assim, isso que a gente acabou de ler e ouvir, que verdadeiramente possa ficar marcado em nossos corações, porque eu acredito que é um dos princípios que nos aproximará, principalmente do propósito que Deus tem para nós aqui na Terra, da missão que Ele tem para que cada uma de nós desenvolva. Vamos continuar? Vamos lá, para mais uma parte. Então, Senhor, me ensina a andar por teus caminhos em obediência. Lembro-me de quando eu estava no ensino médio e certo semestre eu tive de fazer aulas de natação. Eu detestava as aulas porque eram às 7h30 da manhã e meu cabelo ficava horrível o resto do dia. E naquela época não havia secador de cabelo portátil. Se é que você consegue imaginar tempos tão primitivos. Quem diz é Érica, né, Érica? Porque ai de Érica sem esse secador, Jesus. Chuva ou sol, nós tínhamos de nadar todo dia. E às vezes era bem frio naquelas manhãs de inverno californiano, cheias de nevoeiro. Você só era dispensada se estivesse morrendo e ainda assim você precisava apresentar um atestado médico. Misericórdia. Apesar da penúria daquela experiência, eu adorava nadar e me tornei razoavelmente boa em natação. Aprendi que se me posicionasse, olha a palavra, viu, gente? Aprendi que se me posicionasse corretamente e fizesse todos os movimentos certos, podia avançar com rapidez nas águas. Tornou-se um exercício fácil e logo eu estava do outro lado da enorme piscina. Não havia nada que me fizesse vacilar, nem mesmo a água agitada pelos outros nadadores dos dois lados. O mesmo princípio aplica-se a nós. Se queremos atravessar as águas de nossa vida com sucesso, devemos nos posicionar corretamente e aprender quais são os movimentos certos. Se não fizermos, quando chegarmos a situações turbulentas, não seremos capazes de atravessá-las. Nós vamos acabar nos debatendo até a exaustão, fazendo de tudo para não afundar. E, na verdade,
jamais vamos chegar a lugar algum. Mas se nos posicionarmos sob a liderança de Cristo e aprendermos o que Ele requer de nós, o fluir do Espírito Santo nos leva para onde precisamos ir. Gente, eu acho interessante frisar que quando a gente fala sobre liderança de Cristo, nós não estamos falando sobre religiosidade. Nós estamos falando sobre Cristo. Cristo, ele veio para nos dar a liberdade que nós precisamos, inclusive, de escolhermos, digamos assim, qualquer religião que nós possamos seguir conforme as instruções do Pai. Então, os movimentos certos, a maneira de aprendermos o que Deus espera de nós é pela leitura de sua palavra. Nós não podemos começar a fazer os movimentos certos se nós não sabemos que movimentos são esses. E além disso, nós podemos estudar quanto quisermos o santo manual da vida e aprender tudo o que devemos, mas vai chegar uma hora em que precisaremos pular na água. A prova de nossa sinceridade se encontra em fazer e não somente saber. Uma coisa é escrever uma lista do que se deve ou não fazer, mas outra coisa bem diferente é ter um coração dedicado aos caminhos de Deus e uma alma que anseia por viver nesses caminhos. Uma coisa é ler sobre a vida, outra coisa é vivê-la. A obediência é algo que você faz. Ter um coração disposto a obedecer é um motivo de oração. Senhor, ajuda-me a ser disciplinada. Eu ouço esse clamor de mulheres por todo o mundo. Sabemos um bocado sobre o que devemos fazer, mas muitas vezes nós temos dificuldade em colocar isso em prática. Devemos orar para que Deus nos capacite a fim de sermos disciplinadas o suficiente para fazer o que é necessário. Na maior parte do tempo eu sou uma pessoa razoavelmente disciplinada, no entanto, nem sempre fui assim. Houve uma época em minha vida que era exatamente o contrário. Eu sofria de uma depressão que não me largava. E como muitas de vocês que já ficaram deprimidas sabem, é impossível pensar com clareza e organizar bem a vida quando você está lutando para encontrar um motivo para viver. Você não consegue fazer as coisas que são boas para você porque você não sabe se vale a pena. Você não avança na vida, pois sobreviver a cada dia requer toda a sua energia. Quando eu comecei a aprender a orar sobre todos os aspectos de minha vida, eu pedi a Deus que me ajudasse a ser disciplinada o suficiente para ler diariamente sua palavra, orar fielmente e dar os passos de obediência que eu precisava. Eu lhe pedi que me livrasse da depressão e de qualquer outra coisa que estivesse me impedindo de chegar a tudo que ele havia reservado para mim. Eu me surpreendi como Deus respondeu tão rapidamente aquelas orações. Eu me tornei muito mais disciplinada, muito mais organizada e obediente do que acredito que seria normal dentro de minhas capacidades naturais. Mesmo caminhando com o Senhor há 32 anos, porém, eu ainda estou aprendendo a viver em novos patamares de obediência. Meu corpo está envelhecendo, mas como resultado de obedecer a Deus de novas maneiras a cada ano que passa, meu espírito está sendo renovado. E a cada novo passo de obediência que dou, experimento novas bênçãos e nova liberdade que não conhecia e jamais imaginei que fossem possíveis. Minhas lindas, não caia na armadilha de achar que uma vez que você foi salva, você não precisa fazer mais nenhum esforço. É como não tomar mais banho porque você já... Peraí, gente, vamos lá. É como não tomasse banho porque você já se casou. Talvez você consiga escapar por um tempo, mas é um negócio arriscado e, sem dúvida alguma, vai afetar sua qualidade de vida. Aprender a obedecer é um processo que dura a vida toda. Há sempre novas dimensões de obediência a conquistar. E mesmo que você venha caminhando com o Senhor há 40 anos, ainda precisa que Deus lhe mostre certas áreas da vida em que não está sendo obediente. Nós nos complicamos quando achamos que sabemos de fato, como sabemos o que fazer e paramos de perguntar a Deus se estamos de fato fazendo o que devemos. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Hebreus 2:1. Não podemos jamais nos orgulhar de como obedecemos a Deus perfeitamente, pois Ele está o tempo todo nos levando além e pedindo que passemos a outros níveis de crescimento.
E também não podemos cair no outro extremo e dizer: esse é meu jeito de ser, indisciplinada, incapaz de aprender. Não temos desculpas para deixar de fazer o que devemos quando Deus diz que vai nos capacitar para fazê-lo se pedirmos a sua ajuda. Então, tudo o que precisamos dizer é: Senhor, ajuda-me a ser disciplinada o suficiente para te obedecer como tu queres, a fim de que eu possa ser a pessoa que tu me criaste para ser. Sem a obra de aperfeiçoamento, balanceamento e refinamento do Espírito Santo, a liberdade que você tem em Cristo se transformará em permissão para fazer o que você bem entender. Obediência pessoal. Além das regras que todos nós temos de obedecer, existem coisas específicas que Deus pede de cada uma de nós individualmente, a fim de nos levar a alcançar o propósito que Ele tem para a nossa vida. Essas coisas são diferentes para cada pessoa. Por exemplo, há 8 anos, Deus instruiu meu marido e eu para que nos mudássemos da Califórnia para o Tennessee. Não era algo que eu queria fazer e a ideia nem havia me passado pela cabeça. Eu estava feliz onde me encontrava e não queria sair de lá. No entanto, por causa de uma direção clara de Deus, empacotamos nossas coisas e obedecemos. Ao longo dos anos, tem ficado cada vez mais claros os motivos de nossa mudança, e eu sou muito grata por termos ouvido e seguido a direção de Deus. Contudo, possivelmente, não teríamos ouvido se não tivéssemos de fato dito para Deus: Senhor, mostra-nos o que devemos fazer. É importante que você continue pedindo a Deus que lhe mostre o que Ele quer que você faça. Se você não perguntar, você não vai ficar sabendo. É simples assim. Por exemplo, talvez Deus lhe peça que mude de emprego. Talvez Deus lhe peça para parar de fazer uma certa atividade. Talvez Deus lhe peça para que você faça parte de uma determinada igreja. Ou que você mude o jeito com que sempre fez alguma coisa. Seja lá o que for. Seja lá o que Ele te pedir que você faça. Lembre-se de que Ele tem em mente as maiores bênçãos para você. No entanto, você deve entender que talvez nem chegue a ouvi-lo, caso não esteja realizando os outros passos de obediência que Ele espera de todos nós, que podem ser encontrados em sua palavra. Em Provérbios 28:9 diz: o que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E perguntar, minhas lindas, não dói. Coisas que você preferia não fazer. Todos nós temos de fazer coisas que não queremos. Até mesmo no mais maravilhoso dos empregos, sempre há alguns aspectos que não nos encantam. No entanto, parte do sucesso na vida significa fazer coisas que preferimos não fazer. Quando fazemos coisas de que não gostamos, simplesmente porque sabemos que precisamos fazê-las, isso constrói o nosso caráter. Torna-nos disciplinadas. Transforma-nos em líderes nas quais Deus pode confiar. E há sempre um preço a pagar quando deixamos de lado coisas que precisamos fazer, a fim de fazer só as coisas que temos vontade. Nós precisamos estar desejosos de fazer sacrifícios pelas bênçãos que nós queremos. Quando você sente dificuldade em fazer algo que sabe que é necessário, peça ao Espírito Santo que ajude. E claro que você ainda tem de dar o primeiro passo, não importa quanto assustador, quanto intimidante, horrível, incômodo, detestável ele seja. Mas quando você o fizer, o Espírito Santo ajudará por todo o caminho. Porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36:27. A autora agora vai nos apresentar 10 bons motivos para que a gente possa obedecer a Deus. Existem inúmeros motivos para obedecer a Deus, mas há um motivo principal, e é o que Ele ordena que nós façamos. Se não houvesse mais motivo nenhum, esse certamente já seria suficiente, mas há muitos benefícios importantes dos quais você e eu devemos ser lembrados com regularidade, e abaixo eu faço uma lista com 10 deles. Primeiro, nossas orações, elas são ouvidas. Se eu, no coração, contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Salmo 66, 18, 19.
2. Desfrutamos uma percepção mais profunda da presença do Senhor. Diz a palavra: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jó 14, 23. 3. Adquirimos sabedoria. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para os que caminham na sinceridade. 4. Temos a amizade de Deus. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. 5. Podemos viver em segurança. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, assim habitareis seguros na terra. Somos aperfeiçoados, e como diz a palavra, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. E 7. Somos abençoados. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. 8. Encontramos felicidade. O que guarda a lei, esse é feliz. 9. Temos paz. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. E 10. Temos uma vida longa. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. E o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, existe um trampolim para o destino. Deus tem grandes planos para você, tem coisas importantes que Ele deseja que você faça. Nesse exato momento, Ele está preparando você para o seu destino, mas você precisa dar passos de obediência a fim de chegar lá. Além disso, você precisa confiar que Ele sabe o caminho e que não vai te magoar ao longo do processo. As regras de Deus, elas são para o nosso bem, não para nos fazer sofrer. Quando vivemos de acordo com essas regras, a vida funciona. Quando não seguimos as regras, a vida se desintegra. Quando obedecemos, nós temos clareza. Quando não obedecemos, nós temos confusão. Além disso, existe uma relação bem definida entre obediência e amor a Deus. Apesar de Deus nos amar, não vamos sentir o seu amor se nós estamos andando em desobediência, se a gente está andando fora do caminho. Porque existe também uma relação direta entre a obediência e a resposta às orações. E se você está frustrada porque não vê resposta às suas orações, pergunte a Deus se isso não está sendo causado por falta de obediência, ou seja, se a desobediência está causando isso. Diga: Senhor, há alguma área da minha vida em que não estou sendo obediente a Ti? Não fique falando para Deus o que você quer, sem perguntar o que Ele quer. Você não sabe quando alcançará aquele momento para o qual Deus está preparando. E você, isso não é só um momento, né? Porque é uma sucessão de momentos. E não importa se você é uma profissional solteira, ou se você é uma senhora casada com 9 filhos, todos com menos de 10 anos de idade, isso não importa. Se você tem 19 ou se você tem 90 anos, Deus está preparando você a cada dia para algo especial. Ele quer que você esteja disposta a deixar que Ele a purifique, que Ele fortifique, que Ele faça você crescer nele. Mas você precisa respeitar as regras do jogo. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Você não pode nadar com sucesso até chegar àquela sucessão de momentos, se não estiver fazendo os movimentos certos no presente. E mais uma vez, agora a gente vai fazer uma outra oração. E eu quero te convidar a fechar os teus olhos, ouvir essas palavras, e se verdadeiramente essas palavras fizerem sentido para você, que você possa dizer um amém ao fim da leitura e completar se porventura tiver alguma frase que precisa de complemento se encaixando na sua própria vida. Amém? Então vamos lá. Senhor, Tua palavra diz que aqueles que amam Tua lei terão grande paz e nada os fará tropeçar. Amo Tua lei, pois sei que ela é boa e que existe para o meu próprio bem. Capacita-me a viver em obediência a cada lei, para que eu não tropece e venha cair. Ajuda-me a te obedecer para que possa permanecer na confiança e paz de saber que estou andando em seus caminhos. Meu coração
deseja te obedecer em todas as coisas, Senhor. Mostra-me em que áreas não estou fazendo isso. Se há passos de obediência que preciso dar e que não compreendo, te peço que abras meus olhos para a verdade e me ajudes a dar esses passos. Eu sei que não posso fazer tudo certo sem tua ajuda. Por isso eu peço que tu me capacites para que eu viva em teus caminhos em obediência. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. A tua palavra diz também que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nós estamos nos enganando. E a verdade não está em nós. Não quero me iludir ao não te perguntar onde estou errando o alvo que tu determinaste para a minha vida. Revela-me quando não estou fazendo as coisas que deveria. Me mostra se estou fazendo coisas que não deveria. Me ajuda a ouvir as tuas instruções específicas para mim. Fala corretamente comigo, Senhor, por meio da tua palavra, para que eu saiba o que é certo e o que é errado. Eu não quero agir de modo a entristecer o Espírito Santo. Então me ajuda a estar sempre aprendendo sobre teus caminhos, para que possa viver na plenitude de tua presença e para que eu possa alcançar tudo o que tu tens para mim. Amém? Amém. As promessas de Deus para nós. 1 João 3:22 diz: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Em Salmos 84:11 diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. 1 João 3:24 diz: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele, e nisso nós conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Lucas 11:28 bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. João 14:21 aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me afastarei, e me manifestarei a ele. Amém? Minhas lindas, vamos ficar por aqui hoje nessa leitura. Amanhã a gente continua na página 58, página 58, onde o Senhor irá nos fortalecer para que a gente possa enfrentar o inimigo. Sou grata a Deus por sua vida, obrigada por você estar aqui nesse momento, tá? Que hoje seja um dia onde a gente possa estar com os nossos pensamentos sempre nos visitando a nós mesmos, nos examinando, nos autoexaminando, principalmente para que a gente possa olhar para nós e identificar se existe algo que precisa pedir perdão, se existe algo que a gente tem que melhorar, conversar com Deus sobre o que Ele quer que nós façamos para que Ele nos capacite, porque é Ele quem vai nos capacitar. Eu sei que não é fácil acordar esse horário, eu sei que é bem desafiador, mas tem situações que a gente precisa acordar antes do sol nascer, principalmente para quem é mãe e sabe que depois que o movimento começa a acontecer dentro de casa, o negócio não tem como. Então, esse é o melhor horário para que você possa estar em contato com Deus, que você possa entregar as suas primícias ao Pai. E eu sou muito grata a você pela oportunidade de compartilhar contigo esse conhecimento, assim como está crescendo, assim como Deus tem agregado valor à minha vida, eu creio que Deus está agregando valor à vida de cada uma. E isso é muito importante para nós, e esse crescimento é que vai nos fazer compreender e entender qual é a vontade do Pai sobre as nossas vidas, porque sem Ele a gente nada pode fazer, sem Ele nós não somos absolutamente nada. E nós estamos passando aqui por essa jornada de vida, onde certamente nós temos uma grande parcela de contribuição, e se você ainda não descobriu o que você veio fazer aqui neste lugar, eu espero verdadeiramente do fundo do meu coração que Deus te revele, porque eu penso assim, nós somos como um quebra-cabeça. Eu sou uma partezinha desse quebra-cabeça, onde outras partes vêm se juntando.
E assim, ao passo que a gente consegue se unir dentro desse universo, eu acredito que é aí que a gente começa a verdadeiramente experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai que Ele tem para mim, que Ele tem para você. Eu vou finalizar aqui no Instagram. Obrigada, Gilvânia, por tua presença. JC Carvalho, seja muito bem-vindo aqui. E que Deus possa abençoá-los abundantemente. Se você não conseguiu ouvir todo o conteúdo, esse vídeo vai ficar salvo e você pode voltar lá e assistir, tá bem? Beijo no coração, gratidão, que Deus abençoe e até amanhã.